Agora que você já me conhece, bora para nossa aula. Antes de começar a nossa aula, eu quero pedir para você pegar um caderno e uma caneta para fazer anotações de insights que poderão te auxiliar para definir a sua bandeira. Então vamos começar. Uma das primeiras sacadas que eu tive quando estava analisando o motivo pelo qual perdemos 2 eleições era que nós não tínhamos foco. Nós fazíamos campanha falando com todo mundo e não atingindo ninguém. O que é não atingir ninguém? É não atingir nenhum público, ninguém se identificava com a nossa mensagem. Foi aí que eu entendi que só ganharíamos a campanha sem dinheiro se tivéssemos foco na bandeira. Mas afinal, o que é a bandeira? Bandeira dentro de uma campanha eleitoral é basicamente um nicho específico. Em que público você vai trabalhar? Que causa irá defender? A grande dúvida que os candidatos têm em relação a isso é se realmente precisa de uma bandeira para se eleger, pois alguns candidatos acreditam que pulverizar tem mais chances de atingir mais pessoas, mas eu digo ao contrário. O candidato precisa se fazer presente e trabalhar num nicho específico, participar, entender os anseios e buscar identificação para representar uma parcela da sociedade. Porque é isso que o vereador representa. Apesar de depois de eleito governar para toda a cidade, na maioria das vezes eles entram defendendo uma parcela específica da sociedade. Então, ter uma bandeira é fundamental? Sim. Por quê? Porque se você não tem muitos recursos, você precisa ter base. E como a gente constrói essa base? Com bandeira, com causa. Porque a causa está acima do candidato. Então o que você vai aprender nessa aula são os tipos de bandeiras que nós temos, como identificar cada uma das bandeiras, cada um dos tipos, afunilar a bandeira depois que você já descobriu e alinhar ela com a sua campanha. Agora eu vou te mostrar os 3 tipos de bandeira para ver qual que você se identifica mais. O primeiro é buscar identificar a sua bandeira através da sua história, que para mim é a mais completa de todas. O segundo é representar um nicho que você atua. E o terceiro é através de projeção, aonde você projeta trabalhar em algo que ainda não é trabalhado ou através de uma necessidade de uma demanda. Então este primeiro é buscar através da história do candidato. Nessa primeira parte nós fazemos o ciclo da descoberta criado pelo autor Raj Sisodia, onde o candidato através da sua história de vida escolhe por defender uma bandeira que esteja ligada diretamente a ele. Então o primeiro passo é revisitar o seu passado. Anote aí quais são os seus principais fracassos de um lado e seus sucessos de outro. Tudo o que você aprendeu por repetição ou por forte emoção, que você aprendeu através de um choque de emoção, algo que teve um impacto muito forte na sua vida, tanto para fazer você andar ou para estagnar. E o outro é por repetição, tudo aquilo que você aprendeu por fazer todos os dias. Feito isso, pense no que te diferencia, o que você tem, mas mais ninguém tem. Traços que são da sua personalidade, que ninguém conseguirá copiar, que é da sua essência. Pensou aí? Depois disso, converse com algumas pessoas de conhecimento seu e pergunte a elas que características elas acham que você tem. Mas preste atenção, é o que elas acham. Você precisa escutar e não tentar deduzir o que elas irão falar. Por que a gente pede para falar com pessoas conhecidas? Porque às vezes, características que você acha que tem, na verdade as pessoas enxergam de outro jeito. Então você precisa verificar o que se passa na cabeça delas e como elas te enxergam. Só para você entender, isso não é loucura. Grande parte dos candidatos que eu trabalho na mentoria se enxergam de um jeito e as pessoas enxergam eles de outro. Então agora que você já definiu a sua bandeira, que nicho você vai trabalhar? Verifica se essa bandeira tem ligação direta com a sua vida. Quer ver um exemplo? Se na tua família a sua mãe apanhava do seu pai e você decidiu que a sua bandeira vai ser lutar contra o feminicídio, essa bandeira tem ligação direta com a sua história.
o que facilita você acordar todos os dias pela manhã e lutar por algo maior, o que faz com que você tenha mais vontade de vencer, o que faz com que você contagie as pessoas com maior facilidade. E por último, escute o seu coração. Entenda que o candidato é você, então a bandeira é sua. Não são o que as pessoas querem que você defenda, não são o que está na moda no momento. Tem que ser algo que você realmente quer defender. E assim você começará a nortear a sua própria campanha. Então o segundo é representar o nicho que você atua. Este também é muito comum. Quer ver um exemplo? São os representantes religiosos. Sempre tem uma vaga garantida na Câmara. Só que o que eu trago neste caso? Alguns prós e contras. O que são os prós? Os prós é que eles têm representatividade na Câmara, porque um núcleo de pessoas específicas decide eleger eles, né? E são os representantes. E é muito fácil fazer campanha, basta trabalhar naquele nicho específico, comunicar para eles, fazer o discurso voltado para eles e falar e agir conforme aquele núcleo de pessoas esperam. Os contras é que, como vocês são a voz deles, posteriormente, a sua posição na Câmara, eles é que ditarão. Outro fator é que você jamais tomará uma posição polêmica na Câmara sem consultar os líderes religiosos, os padres, bispos, etc. Você fica refém do nicho. Ali são os nichos embaixo que você pode atuar dentro da igreja, né? MCJ, ECC, nesse caso a Igreja Católica. Você comunica de forma muito fácil com eles. Só que depois, se você decidir sair desse nicho e transferir para representar outro, dificilmente você conseguirá. Porque você terá um carimbo de representante religioso. E isso é muito comum acontecer de vocês não conseguirem migrar. E o terceiro é o que eu chamo de projeção. O que é ter uma bandeira por projeção? Você tem dois tipos de projeção, por idealização ou por demanda. O que é ter por idealização? É quando você idealiza um nicho que não tem representatividade. Quer ver um exemplo? Somos nós, aqui do Políticos Humanizados. Ele foi criado assim. A maioria dos cursos e consultorias políticas trabalham a estratégia. E eu resolvi preparar bem a pessoa do político, porque eu acredito que é o que ganha ou perde uma eleição. É o preparo do candidato que dita o ritmo da campanha, se ela será vencedora ou não. Porque se ele estiver bem preparado, ele executa qualquer estratégia, além de guiar com clareza a sua equipe. O outro tipo é através de demanda de necessidade. Quer ver um exemplo? É um fato consumado já que o brasileiro vem aumentando a expectativa de vida e que as pessoas de 60 anos não são mais os vovozinhos de antigamente. Com base nesses dados, você pode ter uma bandeira de pessoas acima de 60 anos com vida bastante ativa, que são os 60 mais, e trabalhar atividades em defesa desta bandeira. Então, agora que você já definiu a sua bandeira, está na hora de colocar um carimbo em você. É isso mesmo, seu posicionamento. É possível a gente ser lembrado por tudo? Não, nem pensar. Por isso precisamos decidir pelo que a gente quer ser lembrado. Pelo que você quer ser conhecido? Qual é a sua causa? Quando falar em determinado assunto, automaticamente ligar ao seu nome. Qual é a sua posição? O que você defende? Por quê? O que você pensa? O seu carimbo é coerente com a sua bandeira? Por que eu pergunto isso toda hora? Porque os candidatos definem uma bandeira e discursam coisas que não têm nada a ver com ela. E é neste momento que você define a coisa mais importante na campanha. Preste atenção, candidatos. Diferentemente do que pensam, não perdem a campanha por falta de recursos. Os candidatos perdem a campanha por falta de posicionamento. Então, agora que você já viu os tipos de bandeiras, já sabe como identificar a sua bandeira, você vai afunilar a bandeira. Este é o próximo passo. Então agora nós vamos afunilar a nossa bandeira. Eu vou te dar um exemplo que grande parte das campanhas que eu vejo na rua defendem coisas genéricas, coisas que seriam até de majoritárias. Os candidatos fazem os famosos chover no molhado. Quer ver só? O candidato diz que vai defender a saúde, só que
Defender a saúde é basicamente chover no molhado. O que nós precisamos fazer? Afunilar a bandeira. O candidato defenderá a saúde, mas o que em específico na saúde? Então nós afunilamos para a prevenção ao suicídio. Então agora que você já decidiu que você vai trabalhar com saúde, mais especificamente em prevenção ao suicídio, o que você vai fazer? Trabalhar no nicho. De que forma? Participando de grupos de familiares que estejam passando por essa situação, buscando médicos, ONGs, psicólogos, pessoas que tenham interesse pelo assunto, deixando de estudar de tudo um pouco e se dedicar o tempo que você tem a se aprofundar em estudos relacionados ao assunto, pois afinal, se você vai defender isso, você precisa ter profundidade com relação a este assunto. Começar a abrir um leque de atividades com base na trajetória. Quer ver um exemplo? O que uma pessoa com depressão envolve? E aí você, buscando toda essa linha de raciocínio, você vai conseguir envolver tudo que esteja relacionado ao suicídio e buscar pessoas específicas que, bem trabalhado, garante uma eleição. Então agora que você já descobriu os tipos de bandeiras, já identificou o que a gente precisa fazer? Alinhar com a campanha eleitoral. Então, como que a gente alinha a bandeira que a gente definiu na campanha? Você precisa fazer o discurso ligado à bandeira, a sua equipe precisa estar alinhada e falando a mesma linguagem referente à bandeira que você definiu. A sua comunicação, desde o material impresso à rede social, precisa também estar ligada a essa linguagem. E a sua mobilização. Quando eu falo em mobilização, o que significa? Não adianta você fazer os velhos tradicionais eventos, como carreata, caminhada. Você precisa pensar eventos que estejam ligados ao público da sua bandeira, que sejam de interesse deles, e não aqueles velhos eventos tradicionais de política que você não vai atingir diretamente esse público. Se você estruturar estes passos que eu acabei de te passar aqui, você já começa a nortear uma campanha sólida, onde você já definiu o seu posicionamento e o nicho onde irá trabalhar. E assim vai ficar muito mais fácil de você avançar de forma organizada para chegar à vitória.